Usando objetos em JavaScript, vamos ver que os objetos são saquinhos de propriedades. Aí a gente vai revisar, porque a gente já viu isso num slide bem rapidinho, um tipo de dados em JavaScript que chama Object. E aí a gente vai ver como que a gente pode utilizar esse cara para poder criar ou instanciar objetos. Vamos ver também como fazer vetores de objetos e quando que eu vou utilizar esses caras, né? Que benefício que isso me dá. Conforme a gente tinha visto, o JavaScript tem vários tipos de dados. Por exemplo, existe o tipo number, existe o tipo boolean, existe o tipo string, mas também existe o tipo object, que é objeto. Eu gosto de falar que um objeto é um saquinho de propriedades. Como assim? Aqui eu estou criando uma variável que chama jogador e ela aponta para um objeto. Por que eu sei disso? Porque abriu chave, fechou chave. Isso quer dizer que estou descrevendo um objeto, estou criando um objeto neste momento. E aí, um objeto ele é descrito por várias propriedades. Aqui eu tenho uma propriedade que chama pontos, com valor 1420. E outra propriedade que chama vidas, com valor 2. Poderia ter uma propriedade que chama nome, com um valor que é uma string, por exemplo. Eu posso colocar qualquer coisa aceita em JavaScript para para os valores das propriedades. E a gente tem que pensar nessas propriedades como sendo características que descrevem esse objeto. Para eu poder utilizar essa informação que o jogador tem tantos pontos e tantas vidas, eu posso usar essa notação ponto, que funciona assim, ó, jogador, ponto, aí o nome da propriedade que eu quero pegar. E tem uma coisa muito legal em JavaScript, diferente da linguagem C, por exemplo. Aqui eu criei um jogador com duas propriedades. Se eu quiser, eu posso, depois desse cara ter sido criado, colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma enésima propriedade nova nesse cara. Vamos ver como é que isso funciona. Tem pelo menos 3 formas de eu criar objetos em JavaScript. A primeira, a gente acabou de ver, ela chama a forma literal. E ela tem o seguinte formato: abre chave, fecha chave. Aí, aqui em cada linha, eu vou colocar uma propriedade diferente. Aí eu tenho o nome da propriedade, 2 pontos e um espacinho, e aí o valor dessa propriedade. Se eu tiver uma outra propriedade, uma próxima, vou colocar vírgula aqui. Aí o nome da propriedade, 2 pontos, espaço e o valor dela. Como essa era a última propriedade, eu não coloquei a vírgula aqui. Mas eu também posso fazer da seguinte forma, olha que loucura. Crio um objeto vazio, sem nenhuma propriedade. E aí na linha de baixo, eu vou lá e falo jogador.pontos é igual a 1420. A partir desse momento, essa variável jogador, ela tem uma propriedade que chama pontos. Aí na linha de baixo eu coloco jogador.vidas é igual a 2. A partir deste momento, o objeto jogador tem também a propriedade vidas. Uma terceira forma de criar objetos é utilizando um cara que a gente chama de operador new. Quando eu escrevo new object com O maiúsculo e object chamando aqui, né, parêntese, isso aqui é equivalente a eu fazer let jogador é igual a objeto vazio. Aí eu posso depois colocar jogador.pontos, 1420, jogador.vidas, da mesma forma como eu fiz no slide anterior. Esse cara aqui, ó, object com O maiúsculo, que eu estou chamando, ele é uma função. Só que como a gente está usando com esse new aqui antes, a gente fala que ele é uma função construtora, porque está construindo, né, no caso aqui, um objeto. Essa forma é importante a gente conhecer, mas é mais interessante a gente utilizar ou essa forma literal aqui ou a forma literal com objeto vazio, né? Eu particularmente gosto muito dessa aqui, porque assim que eu construo o objeto eu já sei tudo o que ele vai conter. Como eu falei, o valor de uma propriedade de um objeto pode ser qualquer coisa válida em JavaScript, qualquer coisa definida. Aqui eu estou criando um objeto voo, e ele tem 1, 2, 3, 4 propriedades. A primeira propriedade é essa aqui, que é uma string. A segunda propriedade é um número. A terceira e a quarta propriedades são o quê? Objetos. Então eu posso ter, sem problema algum, um objeto dentro do outro. Aqui eu tenho 2 objetos dentro do objeto voo. Aí dentro desse objeto decolagem, eu vou ter IATA, Sydney.
que é uma string, horário, uma outra string, cidade, outra string. Aí se eu quiser, por exemplo, pegar qual que é a cidade de chegada do voo, eu vou colocar assim, ó, voo.chegada.cidade. Aí isso vai me retornar Los Angeles. Na verdade, a gente já está utilizando objetos há muito tempo, desde que a gente começou a mexer com JavaScript. Por exemplo, o objeto window. Olha só, vamos lembrar aqui como é que eu faço para verificar qual que é o tipo de dados de uma variável. Então, olha só, eu uso typeof e o nome da variável aqui, ó. Typeof window é um objeto. Se eu olhar typeof window.document, que é aquele cara, né, que me dá acesso ao DOM, também é um objeto. Se eu olhar typeof console, né, que a gente coloca console.log, também é um objeto. Se eu colocar typeof aí uma string aqui, aí obviamente é uma string. Typeof um número é um number. Typeof true é um booleano. Então reparem, né, que o object ele é um tipo de dados e a gente já está usando ele. Toda vez que você coloca um document.querySelector, a gente está acessando a propriedade que chama querySelector desse objeto que chama document, que na verdade é o window.document, né? Se a gente for olhar o nome inteiro dele, é isso. Em particular, o querySelector, a gente chama ele, né? Então o querySelector, se eu perguntar o typeof dele, é uma função, tá? Então, olha só que coisa interessante. Da mesma forma que eu posso ter uma propriedade que é um objeto, eu poderia ter também uma propriedade aqui que chama decolar, que é uma função. Aí eu ia colocar decolar function, aí ia executar alguma coisa aqui. A gente também pode fazer vetores de objetos, assim como a gente pode ter um vetor de booleanos, um vetor de números, um vetor de strings, posso ter um vetor de objetos. Aqui eu tenho um vetor de jogadores, aí ele começa aqui e termina aqui, colchetes. E ele tem 3 elementos, que eu posso ver por causa dessas vírgulas aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Cada elemento é um objeto. E se eu quiser percorrer esse vetor de jogadores para, sei lá, imprimir o nome e a pontuação de cada jogador, eu vou simplesmente utilizar um for. Por exemplo, um for com um i começando de 0, que vai até a quantidade, né, o tamanho desse vetor, que vai dar 3, e mais. Aí eu quero imprimir no terminal, no consolezinho. Então, console.log, a string nome, concatenada com a propriedade nome do iésimo jogador. Como assim iésimo? O jogador 0, né, na primeira iteração do for. Na segunda é o jogador 1, na terceira é o jogador 2. Então vou imprimir Yoda, depois Leia, depois Luke. E além do nome, também vou imprimir os pontos. Então pontos concatenado com a propriedade pontos do iésimo jogador. A gente também pode utilizar aquelas versões mais bacanudas do for em JavaScript, como por exemplo o for of e o vetor.forEach. A gente vai ver daqui a pouco como é que elas funcionam. Se você clicar aqui, vocês vão ver lá no slide quando a gente aprendeu sobre isso. A gente pode passar objetos como argumentos para funções também. Aqui a gente está criando o mesmo vetor jogadores que eu tinha no slide anterior, com os 3 jogadores lá. E eu tenho uma função que chama passou de fase e ela recebe um jogador. Essa função vai lá e soma 1000 pontos para o jogador que foi recebido como parâmetro. Aí eu posso chamar essa função passando um dos jogadores como parâmetro. Aqui eu coloquei passou de fase para o jogador de índice 0, ou seja, o primeirão aqui, ó. Se eu quiser passar todos de fase, então eu posso fazer o for igual no slide anterior. Então, o for que vai de 0 até 3, e aí eu chamo passou de fase para o iésimo jogador, porque i é a variável que eu criei aqui. Equivalente a essa forma, eu poderia utilizar o forEach. Em JavaScript, todo vetor é também um objeto que possui uma propriedade que chama forEach. E essa propriedade, no caso, ela é uma função. Aí eu posso colocar jogadores, lembrando, né, a variável que é um vetor, ponto, propriedade forEach, que é uma função,
E aí eu passo para essa função um único parâmetro que é uma função. JavaScript é muito doido. É a função que eu quero que seja executada para cada jogador, para cada elemento do vetor. Isso aqui eu acho sensacional, muito elegante. A gente consegue fazer com uma linha o que a gente aqui demorou 3 para poder fazer. Então eu acho que é interessante, mas a gente tem que, se a gente quiser utilizar, a gente tem que se acostumar com essa forma do for each aqui. E quando que eu vou utilizar objetos? É muito comum eu querer utilizar o objeto para agrupar informações correlacionadas. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma aplicação, algum sistema, uma página que fala sobre livros, eu poderia ter para cada livro uma variável autor do livro, uma nome do livro, uma ano do livro. Aí se eu tiver 2 livros, eu faria autor do livro 2, nome do livro 2, ano do livro 2. Aí eu ia ter muitas variáveis e isso não é muito legal. É muito melhor se eu tiver uma única variável livro que é descrita pelas propriedades autor, nome e ano. Se eu tiver um livro 2, aí eu vou ter livro 2, let livro 2 é igual ao autor dele, nome e ano. Então eu vou ter uma variável apenas para cada livro. Também posso utilizar objetos para reduzir o número de parâmetros. Se eu tenho uma função que inclui o livro na biblioteca, em vez de passar aqui todas as várias variáveis que descrevem um livro, eu passo só uma única variável, que contém o objeto inteiro que descreve o livro. E também posso utilizar objetos para trabalhar com vários objetos semelhantes. Por exemplo, se eu tenho lá uma biblioteca, eu posso definir let Macunaíma é igual a um objeto que tem autor, nome e ano. Aí depois, Mentecapto é igual ao objeto que tem a propriedade autor, nome e ano. E aí eu posso ter trocentos livros. Depois eu criei uma variável biblioteca, que é um vetor desses objetos. Agora a gente já pode falar sobre como criar elementos HTML dinamicamente.